O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pagar o 13º do Bolsa Família neste ano faria o governo cometer crime de responsabilidade. Eu vou chamar a Renata Agostini para explicar direitinho para a gente. Então, Renata, a gente viu ali o presidente Bolsonaro dizendo que não foi votado o 13º salário do Bolsa Família porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não colocou em votação. Agora o Paulo Guedes está dizendo uma outra versão, é diferente da que o presidente Bolsonaro falou. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi o que o ministro disse. Aliás, não só ele. O presidente acabou sendo desmentido pelo seu ministro da Economia e também por integrantes da articulação política, porque o ministro Paulo Guedes, nessa conversa com jornalistas para fazer um balanço do ano, explicou que, infelizmente, ele teria de recomendar esse não pagamento do 13º, porque seria cometer um crime de responsabilidade. Por quê, exatamente? Quando o governo começa a executar, a prever um gasto permanente, ele tem de abrir espaço no orçamento. Ou ele tem que indicar um lugar onde ele vai cortar despesas para compensar esse gasto adicional, ou ele tem que prever um aumento de receita, por exemplo, aumentando impostos. Como o governo pagou esse 13º no ano passado, essa foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, se ele fizesse isso novamente este ano, isso se enquadraria justamente como uma despesa permanente. E esse gasto adicional não estava previsto. Portanto, Guedes disse, se isso acontecer, seria um crime de responsabilidade e aí o presidente estaria sujeito ao impeachment, né? Crime de responsabilidade é uma das possíveis justificativas para um processo de impeachment. Depois, o presidente também acabou sendo desmentido pelo líder do governo na Câmara, que falou no plenário e foi também nas redes sociais explicar que, na verdade, esse pagamento, né, essa medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro disse que Maia não pautou, deixou caducar, que houve um acordo ali com o governo de que esse gasto adicional não fosse previsto. Inclusive, anunciou o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que se esse tema entrasse na pauta de votação hoje, como havia sinalizado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governo, então, entraria em obstrução, impedindo que fosse votado. Diante disso, Rodrigo Maia, então, recuou, decidiu, então, que esse tema não será pautado. A indicação que recebi há pouco do Palácio do Planalto é que ele sai da pauta já na segunda-feira, onde, inclusive, deve ter votação. A previsão dada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a votação na Câmara seja feita hoje e prossiga na segunda-feira. O recesso parlamentar só começa oficialmente no dia 22, Carla. E até se o Rodrigo Maia insistisse em colocar em pauta, o governo disse que retiraria, né, a medida provisória, suspenderia. Revogar, sim, era uma possibilidade. A primeira estratégia foi essa, dizer que eles entrariam em obstrução, basicamente não dando quórum para votação. Mas o problema é que tem uma pauta muito extensa, ali tem outros projetos que tanto o governo quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pretendem votar ali, quase 30 itens na pauta, inclusive a medida provisória das vacinas, aqueles 20 bilhões, então tem outros projetos importantes, o final da votação de um projeto muito importante para o governo, que tira dinheiros de fundos para liberar recursos para cobrir os gastos com a pandemia. Então não era interessante que essa obstrução seguisse o tempo inteiro. No final, fez então um acordo, porque o governo deixou claro, por meio do seu líder, que o presidente Jair Bolsonaro estava sustentando não correspondia à realidade, era esse gesto que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava pedindo.